Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso 1 em diante, diz assim o texto sagrado. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, a sua versão também está escuro ou está noite? Como é que está aí? Escuro. Tem alguém com a versão noite? Madrugada, maravilha. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra estava revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. E viu que o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, porém Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos então lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, pensando que se tratava do jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei e o buscarei. E disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E você diga amém por essa palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, que tarde gloriosa, que início de noite abençoados, ó Deus. Te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos na Tua casa. Senhor, nós viemos aqui por causa da Tua palavra. Viemos aqui para adorar o Teu santo nome, porque só Tu és digno. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Pai, fica conosco, Senhor, nos revela a Tua palavra. Nós precisamos de direção da Tua parte, nós precisamos de resposta da Tua parte. Tudo que vemos nos jornais, todo conselho que alguém puder nos dar na vida, Senhor, por mais experiente que seja a pessoa com quem estivermos conversando, ninguém detém o poder do futuro nas mãos como o Senhor. Nós estamos aqui porque confiamos na Tua palavra acima de toda e qualquer palavra. Estamos aqui porque quando o Senhor fala, há paz na alma. Quando o Senhor fala, há quietude no corpo. Quando o Senhor fala, há ordem nos pensamentos. Quando o Senhor fala, a angústia é suprimida a nada. A depressão é suplantada. Quando o Senhor fala, caminhamos em certeza. Quando o Senhor fala, renasce a esperança. Céus e terras passarão, mas as Tuas palavras nunca hão de passar. As Tuas palavras fazem em nós o que medicamentos não podem fazer. As Tuas palavras fazem em nós o que conselhos não podem fazer. Em nome de Jesus, ministra sobre nós a Tua palavra. Na autoridade do nome de Jesus nós imploramos. Como igreja nós suplicamos. Nos envia a Tua palavra e glorifica o Teu nome nesta noite. No poderoso nome de Jesus, quem acredita e concorda, diga: oh, amém, aleluia, aleluia.
Você pensa que precisa de muita coisa, mas basta uma palavra da parte de Deus. Aleluia, eu quero lembrar a todos os adoradores que estão aqui que essa máscara não é um tapa-boca. Mostre para o Senhor que ela não é uma barreira entre você e uma adoração sincera diante de Deus. Oh, alguém já começou a entender, mostra para Deus que você veio, que você não pegou BRT, carona, Uber, ônibus, bicicleta, moto, carro, para chegar aqui e ficar quieto. Você veio para adorar ao Senhor. Faça como Abraão, que foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus colocou uma palavra em minha boca e a palavra de ordem para esta noite é esta: você vai terminar tudo que você começou. Oh, aleluia. Eu vou repetir: você vai terminar tudo aquilo que você começou. O fechamento, seja de uma empreitada, seja de um negócio, seja de um empreendimento, seja de um relacionamento, não ficará picotado, recortado dentro de um ciclo de frustração que começa e nunca termina, começa e nunca termina, começa e nunca termina. Começa uma faculdade e não termina, começa um curso e não termina, começa um relacionamento e não termina, começa um propósito com Deus e não termina, começa um jejum e não termina, começa um voto e não termina, começa a ler a Bíblia e não termina. Começa uma devocional e não termina. É hoje o Espírito de Deus te diz: você vai terminar tudo que você começou. Sua vida não será mais norteada por ciclos de frustração. 2020 não veio para quebrar tua emenda, veio para te ajudar a concluir. Aleluia. Alabassuriebaraio. A outra palavra que Deus colocou em minha boca para esta noite, eu vou ser muito objetiva. Aleluia! É que ao contrário do que a grande maioria faz, para começar e para concluir projetos, você não vai fazer o que, Camila? Esperar as coisas melhorarem. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai liberar essa palavra de ordem. Não precisa pegar na mão de ninguém, até porque uma distância dessa você nem aguenta. Quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra. Camila, para quem? Para a sua alma. A fé vem pelo ouvir. Mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida não depende da fé que eu tenho em você, depende da fé que você tem em Deus. Então, quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra, vai ouvir de sua própria boca. E se nós temos aqui irmãos que são instruídos na linguagem dos sinais, eu quero que faça a frase lá na Libra. Quando eu disser 3, aleluia. Oh, alguém está se enchendo de Deus aí? Se enchendo de fé aí? Aleluia. Quando eu disser 3, você vai dizer: eu não vou esperar melhorar. Porque crente que serve a Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer o que precisa ser feito. Os maiores nomes que marcaram a história da humanidade, eu não estou falando apenas do conteúdo sagrado, mas do conteúdo da vida. Os maiores nomes que marcaram a história da humanidade não foram pessoas que esperaram momentos favoráveis para fazer o que precisava ser feito, mas foi gente que entendeu que a circunstância não ditava a regra. Quando eu disser 3, libere essa palavra. Você vai dizer: eu não preciso esperar melhorar. É 1, é 2, é 3. Vai! Dá uma olhada de lado e diga: não precisa esperar melhorar. Quem está com você não depende de circunstâncias favoráveis. Oh, pelo contrário. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quem te escolheu, aleluia, quem te chamou, quem te capacitou, revela seu poder, ostenta a sua grandeza, manifesta a sua majestade diante de circunstâncias desfavoráveis. Aleluia! E foi isto que Maria fez. Maria Madalena fez exatamente e essencialmente essas duas coisas, que são as medidas que nós vamos adotar a partir de hoje. E eu estou sendo objetiva, porque eu sei que tem gente aqui nessa tarde que veio da parte de Deus buscar resposta. Resposta.
Senhor, eu estou indo lá porque eu quero uma direção para este tempo. Não é para 2021, não é para dezembro, é para agora, Deus. Para essa semana, para este mês. Aleluia. Esse texto, ele é um texto extremamente importante. Porque ele fala sobre o momento que embasa todo o cristianismo. Não apenas no capítulo 19 falando da sua crucificação, mas sobretudo falando no capítulo 20 da sua ressurreição. E é isso que faz com que nós venhamos atravessar todos os tempos da história e continuemos aqui em espírito, adorando ao Senhor, o Cristo vivo, ressurreto, aleluia. Jesus deixou muito claro que ressuscitaria dentre os mortos. Jesus disse isso pelo menos 2 vezes, uma falando como se falasse por enigma, quando falou do templo e da reconstrução do templo, mas falava do seu corpo, e outra declaradamente, dizendo que convinha que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Fez isso em 2 ocasiões, não pregando para uma plateia grande como essa, mas falando com os seus, entre os seus discípulos. Então, na verdade, Jesus já havia deixado claro a palavra da promessa da ressurreição. Jesus já havia deixado claro que ressuscitaria. Porém, em razão da maneira como ele foi pego, porque as coisas nunca acontecem como a gente imagina que vão acontecer. Acho que eles pensaram que Jesus ia dormir, ia morrer, e depois de 3 dias ia ressuscitar. Mas você sabe tudo o que permeou para que se cumprisse as Escrituras, como diz o capítulo acima, o capítulo 19. Cumpriu-se tudo o que Isaías havia predito sobre ele. Ele seria castigado, moído pelas nossas transgressões, como ovelha muda seria levada ao matadouro. Eu estou falando de todo o Calvário. Você não entende, porque às vezes para se cumprir o que Deus falou, você tem que passar por um processo aparentemente tão desastroso. Mas isso não deve te desesperar. O que você tem que compreender é que tudo isso já estava no plano de Deus. E isso deve lhe dar alívio e não desespero. Porque no capítulo 19, quando nós falamos, por exemplo, de todo o processo de dor e de perseguição e de captura de Jesus, da guarda romana contra Jesus, coroa de espinhos, açoite, ter sido esbofeteado e etc., nós estamos falando não do que os inimigos de Jesus fizeram com ele. A gente tem que aprender a olhar as coisas numa outra perspectiva. Se você olhar o capítulo 19, numa perspectiva você pode dizer assim, olha, os inimigos de Jesus esmagaram Jesus. Mas se você olhar numa visão bíblica e a visão de Deus, você vai ver que muito antes dos inimigos tocarem nele, muito antes dos inimigos alçarem ele, capturarem ele, olha o que João vai dizer, eu fui o que vi isto e testifiquei para que vocês creiam o quê? Que o inimigo é furioso? Não, que a palavra é verdadeira. Aí que palavra, João? Aí ele disse, o que eu vi, digo para que vocês creiam que aconteceu com ele tudo o que foi predito pela boca do profeta Isaías. Alguém olha para uma circunstância difícil e diz, olha que processo, o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo. Você precisa abrir a sua boca hoje e compreender, não, eu estou passando por aquilo que Deus quer que eu passe. Muito antes de qualquer uma dessas coisas acontecerem, tudo isso já estava predito pela vontade do eterno Deus. Depois desse momento de dor, Jesus compartilha a palavra da promessa. Todo mundo que tem uma palavra de promessa é portador de esperança. Guarda isso, se você não grava nada do que eu vou falar nesses 35 minutos aqui. Todo aquele que recebe de Deus uma promessa é portador de esperança. Jesus vai dar para eles o porte da esperança. Qual? Haverá morte, haverá, mas também haverá ressurreição. E eles deveriam guardar a palavra da ressurreição. Mas qual é o problema? O problema é o trauma do que a gente passa para chegar aonde a gente quer chegar. E quando eles viram todo o processo da via dolorosa, esqueceram completamente a palavra da promessa. E qual era a palavra da promessa? A palavra que dava esperança de que ele morreria, mas ao 3º dia ele também ressuscitaria. Só que nós andamos muitas vezes por vista, e a vista tende a roubar a fé e a atender só a concupiscência da carne. Porque a Bíblia é clara e ela diz que os olhos, eles só suscitam a concupiscência da carne. Por isso a palavra de Deus é fiel e ela diz que o Senhor não nos chamou para andar por vista, mas para andar por fé. E a fé vem pelo ouvir.
Por isso você precisa guardar aquilo que você ouve em lugar mais elevado do que aquilo que você vê. Vou repetir. Você precisa aprender a guardar aquilo que você ouve em lugar mais elevado do que aquilo que você vê. Porque senão o que você vê te traumatiza, te paralisa, te assusta, te assombra. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Todo mundo aqui conhece essa passagem, até aqueles que nunca leram a Bíblia Sagrada. Não foi olhando para Jesus que ele afundou, foi olhando para o vento e as ondas que ele começou a afundar. Por isso, quando o Senhor chamou Abraão, não se manifestou diante dele em nenhuma revelação visual, como fez a Moisés na sarça, por exemplo, ou como quando conversava com Adão no Éden, mas compreendendo a ministração de uma nova aliança e de um novo tempo, ele o chamou pela sua voz, manifestou a sua voz, Gênesis 12, e disse o Senhor a Abraão, e Abraão agora vai ser régua de fé, porque desde os dias de Abraão, Deus então vai estabelecer um parâmetro, qual não precisa ver, só precisa ouvir, porque Abraão ouviu e creu. Precisamos aprender a guardar aquilo que o Senhor nos fala. Eles não guardaram em grau mais elevado o que ouviram de Jesus do que diante do que estavam vendo, que estavam fazendo com Jesus. Resultado, no dia da sua morte houve também dia de desesperança. O texto vai dizer que o dia ficou escuro, que é como se a luz tivesse feito em trevas, houve tremor sobre a terra, um grande assombro, o véu do templo se rasgou, nego correndo e fugindo para tudo que é lado, e o pavor assaltou o coração dos seus escolhidos, assaltou o coração dos seus discípulos. Terceiro dia, como é que foi o momento da captura de Jesus? Crucificado não tem direito a sepultamento, mas o Senhor levantou a José de Arimateia, o discípulo que seguia em oculto, e Nicodemos, para cuidarem do corpo de Jesus. Havia ali um sepulcro novo, e para se cumprir o que havia sido dito, Jesus foi colocado ali. 34 quilos de especiarias cobriram o seu corpo. Ele teve toda a dignidade que lhe era devida no dia de sua morte, mas as mulheres que estavam ali, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João, que não acompanharam de perto, porque não puderam ficar até depois do sepultamento de Jesus, queriam ter certeza se o corpo dele havia sido cuidado como lhe devia. Aí o texto vai dizer que no terceiro dia, sendo ainda escuro, completa para mim que você precisa estar comigo, sendo ainda, é o dia que compete a ressurreição de Jesus, mas o texto é claro, quando Maria decidiu ir ao sepulcro, para fiscalizar, ver como é que foi feita a coisa e etc., ainda era escuro, mas você precisa entender que alta madrugada, por mais penumbra que ela se apresente, ela já é dia. Quando eu estou muito cansada que eu vou pegar uma mala e estou indo para algum aeroporto e o voo é de madrugada, sei lá, 5 horas da manhã e eu tenho que sair de casa 3h30, 4 horas, eu passo com as malas na portaria e por não estar sempre acostumada a passar nesse horário, eu vejo os rapazes na portaria e eu digo para eles, boa noite, e eles me respondem, bom dia. Por quê? Porque visualmente esta noite, mas eles já trocaram o turno, então para eles já é dia. 3 horas da manhã você não dá boa noite para alguém, 3 horas da manhã você dá? 4 horas da manhã o sol já está no céu? Não, ainda falta quase 1 hora ou no mínimo 30 minutos para ele aparecer. É a alta madrugada entre 3h30 e 4h30. A quarta vigília da noite é um momento de maior penumbra. Por isso Davi usa ela para falar do maior momento de angústia. Quando ele diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas ele não está falando ao amanhecer de 2, 3 horas da manhã. Ele está dizendo quando o sol já vai rompendo a luz da alva. Camilo, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que aquilo que é estabelecido pela palavra é mais forte do que aquilo que é estabelecido pela nossa visão. Como eu disse, a exemplo dos porteiros lá de casa. Eu posso passar pela porta 3 horas da manhã e ainda está escuro. E por mais que eu os incite a acreditar que é noite e diga boa noite, eles me respondem bom dia. Por quê? Não é porque está de noite que não significa que já é dia. Camila, não entendi. Vai entender agora. Vai entender agora. No dia da ressurreição de Jesus, Maria foi lá para começar uma empreitada. Qual era a empreitada na cabeça dela? Eu vou cuidar do corpo de Cristo. E ela decidiu sair sendo ainda escuro. Alta madrugada.
Uma pessoa que se levanta à alta madrugada, disposta para cuidar do corpo de Cristo, é alguém que provavelmente não dormiu durante a noite, porque só está esperando passar o sábado e o dia santo para conseguir estar lá. A crucificação de Jesus foi na sexta-feira, o sábado é santo. Ninguém podia fazer nada, então sexta e sábado Maria está travada. Camila, se só o sábado é santo, por que Maria está travada na sexta? Porque a consagração do sábado para o judeu não começa no sábado, começa às 6 horas da noite do dia anterior. Travou sexta, travou sábado. Não posso ir na sexta, dia da morte. Não posso ir no sábado, dia da lei. Mas ela está lá esperando. Aí quando dá alta madrugada, que rompe o terceiro dia da ressurreição, ela levanta e vai embora. Responda para mim, você acha que Maria estava dormindo esses dias todos? Alguém que espera alta madrugada, estava dormindo esses dias todos? Estava nada, estava estatalada. Se fosse no dia de hoje, estava no Red Bull. Estou só esperando. Eu estou só esperando. Por quê? Porque ela quer começar a cuidar. Ela quer começar a zelar. Ela está com algo incompleto dentro dela desde o dia em que viu Jesus ser crucificado. Tem gente aqui que está vivendo um nível de inquietação na alma, porque sabe que tem pendências a resolver. Por um luto você foi travado, por uma lei talvez você está parado, mas Deus te trouxe aqui para dizer que numa atmosfera profética o terceiro dia te libera para concluir aquilo. Não, isso aqui é profético. Quem crê receba, quem não crê coma menos. A noite deste dia tipifica a ressurreição de projetos inacabados para você. Deus vai colocar de volta na tua mão coisa que você pensou que tinha perdido. Aleluia! Eu podia estar pregando um sermão sistematicamente, mas Deus está dizendo: esta noite é profética. Profetize segundo eu dei ordem. Aleluia! E essa aflição vai aumentando à medida que a gente sabe que tem que ir, mas não sabe como. À medida que a gente sabe que tem que fazer, mas não sabe como. E essa aflição vai aumentando quando a gente sabe que precisa ser feito por alguém, mas espera que outro faça o que Deus colocou no meu coração para arder, para eu fazer. Se Deus deixa um fogo queimar em você, Ele não quer usar outra lenha, Ele quer usar a sua. Você diz: Camila, eu não sei, é uma angústia, é uma aflição. É Deus jogando lenha na fogueira do teu coração, dizendo: quero que você faça, quero que você entre, quero que você ajude, quero que você empreenda, quero que você vá. Eu quero de você. Eu quero de você. E por que eu estou dizendo isso? Porque Maria Madalena é o nome em caixa alta, vamos dizer assim, em todos os textos que revelam a ressurreição. O nome dela sempre é o nome evidente. Por quê? Porque outras mulheres foram com ela, mas ela está na liderança da caravana. A intenção do projeto de cuidar do corpo de Cristo é dela. Eu não sei se as outras também estavam acordadas, mas eu sei de certo que Maria não estava dormindo. E foi ela que foi acordar as outras. E foi ela que foi motivar as outras, caso já estivessem acordadas com ela. Vamos lá. Por isso o texto não diz: e foi Maria, mãe de Jesus. Não. Por isso o texto diz: e foi Maria Madalena. Quem começou o projeto? Maria Madalena. Quem estava empenhada? Maria Madalena. Quando a motivação é sua e a iniciação ou a iniciativa é sua, a responsabilidade também é. Por isso eu te digo que você vai terminar tudo aquilo que você começou. Mesmo que aparentemente isso nem diga mais respeito a você. Ah, Camila, eu sou só um funcionário, mas se for você que começou, você vai terminar. E não vai esperar melhorar. Eu sei que diante de tantas informações e de uma comunicação tão cruzada por uma imprensa politizada ou política, e tantas fake news e embaraços de informações de rede social, está uma loucura. A gente se pergunta: quer saber, eu acho que eu devo esperar tudo isso passar. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: se eu estou dizendo para você que já é dia, não espere clarear. Camila, então o que eu faço quando você está debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma promessa, debaixo da direção do Altíssimo? Você vive o que Davi viveu no Salmo de número 119. Você não espera clarear para começar.
Você acredita na palavra e profetiza: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E quando alguém perguntar, você não acha que começou cedo demais? Você vai dizer: não, porque eu estou caminhando sobre uma palavra, eu estou pregando sobre uma palavra, eu estou intercedendo sobre uma palavra, eu vou abrir um negócio sobre uma palavra, vou começar um empreendimento sobre uma palavra. Eu não fui numa segunda-feira qualquer naquele lugar. Eu disse: Deus, eu quero uma direção específica que eu compreenda. E Deus está dizendo: então caminhe sobre a minha palavra, faça de acordo com a minha palavra. Porque quem anda na palavra, irmão, está vendo gente bater cabeça no escuro, mas pra gente já é dia. Eu profetizo, pros filhos da luz já é dia. Os filhos da maldição andam em trevas. Os filhos da desobediência, como disse Paulo, não têm direção, eles andam no escuro. Mas para os filhos da obediência lhes foi reservada a luz, a oportunidade de caminhar quando todos estão parados, quando todos estão travados. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu te libero para ir, para andar, para avançar, para andar enquanto alguém está travado. Sobre a palavra de Deus, aleluia, oh, aleluia. Camila, mas está escuro, mas é dia. E se já é dia, eu não vou esperar melhorar. Se já é dia, eu vou avançar. Avance sobre a palavra de Deus. Por mais que visualmente os cartões estejam todos bloqueados, por mais que visualmente a sua saúde esteja afetada, por mais que mentalmente o seu psicológico esteja abalado, porque vamos criando a ideia de que tem que esperar sentar para fazer, e depois se assenta e não faz mais nada nunca mais. Por quê? Porque você não foi feito para ficar parado, foi feito para funcionar bem. Maria vai sendo ainda escuro e motiva outras pessoas a caminharem com ela. Oh, quando a sua motivação é sincera, não vai faltar gente para colar com você. Quando a sua motivação for verdadeira, você não vai precisar insistir 2 vezes para dizer: vamos comigo? Até porque o texto não diz que ela chamou as outras. Eu não vou aqui inventar, mas se o texto não diz que não chamou, não chamou. Mas eu não vejo outro caminho a não ser uma forma de incentivo. Quem aqui nunca acordou enquanto alguém se arrumava para ir a algum lugar? Parece que eu estou vendo Maria catando linho, lençol, pegando uma especiaria aqui, um gálbano aqui, uma mirra, um aloés, não sei, e de repente chega outra e diz: o que você está procurando no meio daquele escuro? O que você quer? Não, eu estou pegando uma coisa e outra ali que eu vou ali aonde? Vou ver Jesus. Então peraí que eu vou também. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Quando a sua motivação for íntegra e sincera, quando o que você for se propor a fazer for para a glória de Deus, você não vai precisar convidar. As suas atitudes vão mover pessoas na sua direção para te ajudarem a conquistar aquilo que Deus colocou diante de você. Quem recebe essa palavra, faça um sinal para Deus e diga: eu aqui, Jesus. Aleluia. Maria vai, as outras vão com ela, e tem um impedimento muito grande no meio disso tudo. Qual é o impedimento, Camilo? Uma pedra. Porque eles não se lembravam da promessa, mas os inimigos se lembravam e disseram assim antes de sepultar a Cristo: sela a pedra do sepulcro, coloca o selo e guardas na porta, porque esse aí, quando estava vivo, dizia que ia levantar dos mortos. É impressionante como é que tem coisa que Deus fala pra gente, quem guarda é o inimigo. Porque no meio do caminho a gente vai esquecendo do que Deus falou. Movido pelo sangue, pela dor, pela rejeição, traição, abandono, tristeza. E o Senhor está dizendo: olha, traga a tua memória. Por quê? Porque até o inimigo lembra do que eu te falei. Selaram a porta do sepulcro, a pedra. E elas sabem disso. Mas eu não sei se deu branco, se esquece. Eu sei que elas estão indo levando incenso, estão indo levando lençol, estão indo levando especiarias. Só que nós estamos falando de pouquíssimas mulheres.
2, no máximo 3, dependendo do texto. E estamos falando de uma pedra que precisou de 3 homens para ser arrolada. Gente da guarda romana para selar. Como é que 3 mulheres vão remover uma pedra dessa? Aí eu te pergunto, você acha que elas estão pensando na pedra? Não estão pensando só em Jesus. Às vezes você tem que focar no objetivo para não ser interrompido pela falta de logística. Porque se você ficar olhando para os impedimentos que tem no caminho, você não levanta, você não acorda, você não faz, você não escreve, você não grava, você não assina, você não contrata, você não entra. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, olha para mim, não olha para a logística. Olha para mim, não olha para a pedra. Por quê? Porque a pedra vai roubar de você a motivação que você precisa para andar no escuro, para romper com as dificuldades, para romper com as circunstâncias adversas. Mano, eu sei, parece loucura. Por quê? Porque nós estamos falando de uma mulher que está indo com tudo que ela pode carregar na mão, sem ter força para remover a pedra que está no caminho. E aí, Camila, e aí que ela vai assim mesmo? Ah, Deus te use para alguém aí agora e diga, vai assim mesmo. Se é para glorificar Jesus, vai assim mesmo. Se é para engrandecer o nome de Deus, vai assim mesmo. Se alguém te disser, nem chega na metade, porque tem uma pedra, vai assim mesmo. Se alguém olhar para você e disser, já vi alguém tentar, mas tem que ter o dobro do que você tem. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, vai assim mesmo. Elas não pensam na logística. E olhando a grosso modo, se eu fosse hoje aqui, alguém numa visão coaching, não numa visão profética, nada contra, eu diria, está tudo errado, volta para casa, Maria. Faz o cálculo certo, lembra que tem uma pedra e arruma mais umas 5 para ir com você. Mas numa visão profética, eu não quero roubar a fé de Maria. Tem coisas que Deus te poupa de saber o que vai acontecer durante o processo. Não porque Ele não confia, não porque Ele não te habilitou, mas para que durante o processo você não perca toda a força de ter iniciado a empreitada. Porque tem gente aqui que deixou de viver o milagre, não porque não tinha força para começar, mas porque no meio do caminho lembrou da pedra e voltou. Aí Deus está dizendo para alguém hoje aqui, estou te poupando de lembrar da totalidade da logística, para você não perder a motivação na caminhada. Por quê? Porque enquanto caminhamos, tantas coisas acontecem. E é por isso que eu vos afirmo, não espere melhorar para você começar a caminhar. Volta para Abraão, porque estamos falando de uma palavra de fé. Gênesis 12. A voz do Senhor se manifestou a Abraão e disse o quê? Sai da tua terra, da tua parentela. Sai, olha a palavra. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor lhe entrega uma promessa, mas antes de Deus concluir o cumprimento da promessa, que vai se desenrolar na caminhada entre ele e Abraão, qual é a primeira palavra que sai da boca de Deus em direção a Abraão? Sai. E ele não dá data, nem hora, nem prazo de validade, porque palavra é assim. Recebeu a palavra, cumpre a palavra. Porque obedecer a Deus não é só fazer o que Ele quer, mas é fazer o que Ele quer na hora que Ele manda. Isso faz diferença. Sai da tua terra, e então eu farei. Você está ao contrário, você diz assim, faz Deus, que eu saio. Deus está dizendo, sai que eu faço. Você compreende isso? Não é para esperar melhorar, é para fazer o que Deus já colocou no seu coração. E a logística, Camila, eu vou te dizer o que acontece com a logística, com quem caminha em fé. Elas não pensaram na pedra, não pensaram porque, sobretudo mulher tem disso. A gente motiva para fazer e vai no meio do caminho que a gente diz, menina, eu acho que eu usei esse cartão demais. A gente faz as coisas e vê depois, porque é movido muito pelo coração. Elas vão. Só que olha o que o texto diz, que quando chegaram lá, está no texto, a pedra já estava. Você está deixando de fazer coisas que Deus já te delegou a fazer por medo de uma pedra que Deus manda dizer que nem está mais lá.
Oh, eu não sei se você está entendendo, mas Deus trouxe gente hoje aqui para incentivar e dizer, vai, porque o tropeço já não está mais lá. Isso aqui está tipo Moisés, quando Deus já estava mandando voltar, e ele apavorado porque tinha a sentença de um egípcio que escondeu em morte debaixo da areia. E Deus está dizendo, você está com medo de avançar em áreas que eu já te deleguei, por causa de pendências do seu passado. Deus está dizendo, vai em paz, porque não tem pedra que vai impedir este ciclo de concluir na sua vida. Cadê a pedra? A pedra já havia sido removida. E quem removeu, Camila, eu não estou forçando, está escrito, 2 anjos. A pedra não precisava de anjo nenhum. Mas eles foram ali e removeram. Em outras versões vai dizer que um deles está assentado em cima da pedra, que é para poder dar autoria ao feito. Como quem diz, estou sentado na pedra, porque quem removeu a pedra fui eu. Ele está ali. Os anjos estão ali. Terceiro e último motivo para te incentivar nessa noite. O ministério dos anjos é real. A coisa tem se arrefecido tanto na ministração do ministério angelical em nosso meio, por medo da parafernália de gente que foi falando coisa errada, que a gente preferiu erradicar e parar de falar dos ministérios dos anjos. Para que não haja nenhum erro ou nenhuma loucura e ninguém fique dizendo que Miguel está aqui e Gabriel fez assim ou fez assado. Mas a verdade é que para tudo há um equilíbrio. E em nome de Deus eu vim aqui dizer que o ministério angelical é real. Os anjos são ministradores de bênção. Camila, por que você está falando isso? Porque haverá momentos na sua empreitada e caminhada de vida que não haverá ajuda humana suficiente para remover impedimentos do seu caminho. Nesta hora não se torne um cético descrente. Lembre-se, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Oh, eu vou falar de novo. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu vou falar de novo. Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Se tu crê nisso, levanta a tua mão para receber. Quando faltar gente com motivação braçal para entrar numa empreitada contigo na terra, não pare o projeto por causa de gente. Continue, porque se for necessário, Deus envia anjos, 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 anjos. Esses anjos não estavam ali por causa de Jesus Cristo. Foram ali por causa de Jesus Cristo, mas não permaneceram ali por causa de Jesus Cristo. Tanto é que depois que Maria sai da cena, os anjos também saem da cena. Então eles não estão ali por causa de Jesus, eles foram por causa de Jesus, mas permaneceram para dar respostas a Maria. Ai, sabe por que eu estou glorificando? Porque tem coisa na nossa vida que não vai ter explicação humana. E quando alguém fala, menina, como é que você deu conta de construir isso tudo? Você vai dizer, Deus mandou anjo. Quando alguém perguntar, como é que você deu conta ganhando isso? De ter pago a fatura assim, Deus mandou um anjo. O que é que isso significa? Deus enviou obreiro do céu, palavra do céu, milagre do céu, para eu concluir um projeto na terra. Mulher, por que choras? Disseram eles para Maria, um deles para Maria, porque levaram o meu Senhor, eu vim buscar, e não sei aonde o puseram. Ela fica atônita, perturbada. Chama os discípulos, Pedro e João vão juntos. Chegam ao sepulcro, João chega primeiro, não entra. Pedro vem depois, entra, e João entra também. Olha um lençol, o corpo realmente não está aqui, e eles vão embora. Ela não vai embora com eles, ela fica. Porque quando o projeto é seu, você não pode responsabilizar quem chegou depois. Tem gente que podia pagar a conta que a gente precisa que seja paga. Tem gente que podia resolver o problema que a gente precisa que seja resolvido. Podia. Mas é Deus que não permite. Todas as vezes que eu passo por esse texto, Deus me autoriza a dizer a alguém, perdoe o seu Pedro, perdoe o seu João. Quem é, Camila? É aquela pessoa que eu chamei na hora que a coisa apertou.
porque eu sabia que tinha condições de me ajudar, mas no final não me ajudou. Perdoe essa pessoa. Por quê? Foi Deus que não permitiu. Por quê? Porque chegou a hora de você aprender que o que você começa, quem conclui é você. Eles vão embora, mas ela fica ali, fica chorando, fica arrasada. Porque em todo processo que a gente entrega o coração, por mais íntegra que seja a busca, uma hora a gente vai ser confrontado a perguntar para si mesmo, será que valeu a pena tudo que eu fiz para chegar até aqui? Os meninos do louvor, vem para cá. Oh, será que valeu a pena? Quando você percebe que durante a caminhada, ao invés de soltar fogos, você não para de derramar lágrimas. Você diz, Senhor, será que valeu a pena? Ter andado no escuro, ter acordado cedo, ter acreditado no que ninguém acreditou, ter investido onde ninguém investiu, ter se importado com o que aparentemente não tinha importância nenhuma. Senhoras e senhores, vamos nos lembrar aqui de uma coisa. Ela saiu de casa para cuidar de um corpo morto. Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim ou não? Bora, povo, para a gente terminar junto. Jesus ressuscitou, sim ou não? Mas Maria não sabia disso, não se lembrava da palavra da promessa. Então, em tese, ela não está indo para cuidar de um Deus vivo, ela está indo para cuidar de um Cristo morto. E a pergunta no meio do caminho é, até que ponto vale a pena abrir tanto mão de coisas suas que estão vivas em você para cuidar de um corpo morto? Camila, eu não entendi, tem duas verdades aqui. Primeira, é quando você se atenta a cuidar de coisas que ninguém dá mais crédito. E segunda, e para mim a mais forte de todas, é quando você vai fazer algo por alguém ou por alguma coisa, não baseado no que aquilo ou aquela pessoa podem fazer por você. Porque se na cabeça dela Jesus está morto, o que ele pode fazer por ela? Vamos lá, gente, se na cabeça dela Jesus está morto, o que Jesus pode fazer por ela? Nada, só que ela não está ali pelo que ele pode fazer por ela agora, ela está ali pelo que ele já fez por ela um dia. Quando a sua motivação é sincera em fazer algo para a glória de Deus, você não fica pensando só no que vai ganhar, você faz motivado pela gratidão do que você já ganhou, do que você já recebeu. Levante a sua mão porque tem uma palavra de ordem. Se a gratidão for a tua mola propulsora, não importa o que vai acontecer depois, nada vai interferir a sua entrega durante. Deus está guardando as saídas do teu coração, Deus está guardando a pureza das tuas intenções. Você vai terminar tão motivada quanto começou. Oh, Glaucia, que alegria te ver. Aleluia. Maria vai, a pedra está removida, ela fica e chora. É complicado quando na sua cabeça você está cuidando do corpo de um morto, de alguma coisa que não vai dar resultado, mas você se mantém ali, não pelo que essa pessoa ou pelo que essa coisa pode te oferecer daqui para frente, mas por gratidão por tudo que ela já te ofereceu dali para trás. E é por isso que ela fica. Quando a tua motivação for certa, até no meio do caminho o que era para dar errado vai dar certo, porque a tua motivação vai corrigir as coisas. Aleluia. Desesperada, ela fica, vira as costas e acha que está olhando para o jardineiro. E ela não está errada de todo, porque João 15 disse Jesus: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vai acontecer um episódio aqui, pastor Bruno, que é incrível na história. E sabe quem vai ser a pioneira nisso? Não estou falando sobre o fato dela ser a primeira, literalmente, mensageira de boas novas na ministração da aliança. Estou falando de uma coisa que vai contrapor a narrativa inicial da Bíblia. A Bíblia começa em Gênesis com Deus procurando o homem. A Bíblia começa com um homem escondido atrás de uma árvore por causa de um pecado, e é Deus que vai atrás dele. Sim ou não? Adão, onde estás, Adão? Adão, aonde estás, Adão? É assim que começa a narrativa do relacionamento de Deus com o homem, no princípio. Mas através da vida de Maria, um ciclo antigo vai ser quebrado. Qual? No Antigo Testamento manifesta-se muito isso. Agora, através da vida de Maria,
É a primeira vez, carnalmente falando, depois do Éden, que não é Deus que está indo atrás do homem, mas é o ser humano, é Maria que está indo atrás de Deus. Camila, eu não entendi. Você vai passar por coisas que ninguém passou, vai sofrer algumas coisas que ninguém sofreu, vai aprender a se importar com algumas coisas que ninguém se importa. Alguém vai dizer você é Caxias, alguém vai dizer você é chata, alguém vai dizer você está ficando maluco, meu irmão. Só que Deus está dizendo, através das suas atitudes eu vou inaugurar um ciclo novo. Ela volta, pensa que é o jardineiro. É a primeira vez que alguém fica até o final para buscar ao Senhor. E ela olha e diz, ele diz, Jesus é Jesus. Ele olha para ela e diz, mulher. Ele sabe o nome dela ou não sabe? Sabe o nome dela ou não sabe? Mas não chama de Maria, chama de mulher. Porque quando Deus quer provar a sua fé, Ele vai em pessoa. Mulher, por que choras? Por que levar o meu Senhor? Se o Senhor sabe aonde o puseram, me diga que eu vou lá e vou buscar. Ele não responde nada. O texto dá a entender que Maria já virou as costas para ir embora, porque afinal, se não está ali o que ela está buscando, ela vai continuar buscando. É isso que você tem que entender. Você precisa continuar buscando. Então ela vai virando as costas. Quando ela vai caminhando, ele que sabe o nome dela grita. Tem um ponto de exclamação. Camila gritou. Maria! Agora olha que doideira. Ó, por que você tem que ter o que você ouve em lugar mais elevado do que aquilo que você vê? Porque o texto diz que ela olha para ele, mas não reconhece. Pelo contrário, ela o vê e pensa que é o jardineiro. Jesus fala com ela de frente. Eu não sei a quantos metros de distância, mas ela está ao alcance dos olhos dele. Porém, ela não o reconhece. Ela vira as costas para ir. Quando ele está indo, ele diz, Maria! Olha, lê o texto quando chegar em casa. E virando-se, o que isso significa? Que ela já estava de costa e que ela não se vira para gritar. O texto diz que ela se vira gritando. Por quê? Porque ela não está indo olhar, ela não está indo ver, porque vendo não reconheceu. Ela não está virando por causa do homem, ela está virando por causa da... Porque as ovelhas que o meu pai me deu conhecem o som da minha voz. Feche os seus olhos por alguns segundos aí agora. Feche os olhos. Feche os olhos. Deus não te chamou para andar por vista. Fecha os olhos. A pandemia está tirando o teu foco. O jornal A, B e C está tirando o teu foco. Fecha os olhos. Síndrome do pensamento acelerado, o Senhor te repreenda. Feche os olhos. Porque tudo que você tem visto nesse tempo e que tem vindo para turbar a tua mente será dissipado agora pelo poder da palavra. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome hoje. Ele diz para ela, Maria, e ela já vira dizendo, Raboni. Ela está dizendo, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. É a voz do meu mestre. Oh, quem te norteia não é o SBT, não é a Globo, não é o Facebook, não é o Instagram. Você conhece essa voz. Quem te norteia não é a economia, não é a bolsa de valores. Você conhece essa voz. Ouça essa voz te chamando pelo nome hoje. Creia nas promessas. Acredite no que eu te falei. Maria! Ela diz, mestre. Ela está dizendo, não é? Eu olhei, mas não reconheci. Mas essa voz eu conheço. Essa voz que mexe comigo de dentro para fora eu conheço.
Só quem já começou a ouvir essa voz fica de pé num salto de glória rápido. Fala com ele aí agora. Fala, eu conheço a tua voz. Fala comigo, Senhor, porque eu conheço a tua voz. O mar e o vento e a tempestade conhecem a tua voz. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?